Com o Mercosul, um bloco muito rico em recursos naturais, com uma capacidade produtiva no setor agrícola, a União Europeia poderia acelerar a transição verde e melhorar a segurança alimentar do continente. O que tem chamado mais atenção, não só na inflação no Brasil, mas no mundo, nos Estados Unidos e nos países desenvolvidos, é a inflação de serviços. E a regulamentação vem nesse sentido de pensar em maneiras de que essas tecnologias sejam usadas de uma forma mais responsável. Inflação segue desancorada no Terraço Cast de número 419. Fala pessoal, diretamente da noite de 18 de março de 2024 em Ourinhos para o 419 do Terraço Cast. Comigo, neste 419, está a seguinte dupla dinâmica. E aí, Raquel? Alô, alô, terraceiros e terraceiras! Aqui quem fala é ela, a mulher do tempo sem tempo. A mulher do tempo sem tempo está aqui para dizer que faz 40 graus. Nesse momento faz 40 graus e a mulher do tempo sem tempo tem que voltar de bicicleta desse local que ela está. E ela está com medo de que ela irá derreter nas ruas. Mas tudo bem, porque é melhor o quê? É melhor do que quando chove, né? E faz aquela chuvarada e pega a mulher do tempo sem tempo desprevenida pelas ruas de São Paulo em sua bicicletinha. E eu vim aqui contar pra vocês que a previsão do tempo para os próximos dias é deserto. Deserto, deserto, muito calor. E se você, como eu, ter a sorte de descer para o litoral, que bom. Se não, que ruim. Mas é isso, gente. Parece que, fiquei sabendo aqui dos meus contatinhos da Mulher do Tempo, que esse inverno vai ser bastante rigoroso. Olha, é aquele negócio, né? Difícil ver como é que o inverno vai ser rigoroso, quando a gente tá assim, fritando. Mas vamos ver, né? Será que vai ser o ano das temperaturas extremas? Let's see, que rufem os tambores e a gente aguarde pra ver o que a Mulher do Tempo sem tempo dirá em julho. O inverno ainda não saberemos, né? Não dá para saber. Mas esse âncora viu que a primeira frente fria do outono se aproxima para dar uma aliviada no calorão. Tudo bem, Fernanda? Oi, Caio. Oi, meus amigos do Terraço Cast. Olha só que prazer estar aqui com vocês nessa semana que tem dobradinha de assunto. É isso mesmo. Fernanda em dose dupla hoje. Vamos ao 419. Raquel, o IPCA de fevereiro surpreendeu ou trouxe dados já esperados? E o que podemos esperar sobre o ciclo de cortes da Selic? Vamos lá, Caio Augusto. Pois é, saiu o IPCA, de fevereiro. Para quem esqueceu, o IPCA é o nosso principal índice de preços ao consumidor. É o nosso famoso índice de preços ao consumidor amplo. Se a gente tivesse vários indicadores aqui, se a gente olhasse aqui nos Estados Unidos, indicador preferido, esse é o indicador preferido do Banco Central. É diferente dos Estados Unidos, onde o indicador preferido deles é o deflator do consumo. O indicador preferido do nosso Banco Central querido é o IPCA mesmo, tá, gente? É isso, a gente não é tão chique assim, não fica tão confuso. E o que o IPCA aí trouxe, gente? Em números, o IPCA registrou uma alta de 0,83% no mês de fevereiro, o que levou o acumulado em 12 meses para 4,50%, 4,5%. Foi uma redução em relação a janeiro, porque janeiro estava 4,51. Então foi uma redução, como vocês podem ver, bem levinha de 0,01. Mas foi importante, essa redução. E é uma inflação que segue acima da meta do Banco Central. Mas antes de falar, considerando a meta aqui, tá, gente? Porque a meta desse ano é 3. Então ela tá dentro do limite superior, de 4,5. Mas fora da meta, a meta é 3. Mas falando um pouco do resultado, antes de falar de impactos na política monetária, nos juros, o que o resultado mostrou? Ele veio relativamente misto, porque ele foi puxado por algumas categorias, mas categorias já meio que imaginadas. Então, a maior delas foi ali em educação, então de mensalidades, tanto de... Aí pegou tudo, escola, universidade, escola de inglês, Por quê? Porque isso é sazonal. Há uma sazonalidade de reajuste de mensalidades em fevereiro. Então, sim, puxa a inflação, mas é algo que veio bastante em linha aí com o que todo mundo esperava. Outro ponto que veio também em linha, mas assim, um pouco em linha foi o movimento de alta, mas veio um pouco mais alto do que se esperava, foi gasolina, Foram combustíveis. Por quê? Porque teve lá no ano passado, em outubro do ano passado, o CONFAZ, ele decidiu que ia ter ali, lembra aquele rolo todo de mudança no ICMS, que os estados iam sair perdendo e etc, com a reforma tributária, e aí foi decidido pelo CONFAZ que ia ser elevada a alíquota do ICMS sobre combustíveis, depois que tinha sido zerado
da alíquota, né? Aí zerou a alíquota, virou essencial e não sei o que lá. E aí, bom, foi decidido lá em outubro do ano passado que a partir de fevereiro desse ano ia ser implementada essa alíquota mais alta, né? Ali no litro da gasolina, de combustíveis, né? De etanol, de biodiesel, blá, blá, blá. E aí também teve ainda efeitos do El Niño, né? Então o El Niño que trouxe bastante, enfim, desequilíbrio climático, né? Muitas chuvas e tudo mais nesse começo do ano, acabou pegando bastante em alimentação. Continuou pegando, né? Foi menos do que o mês passado. Em janeiro, do mês anterior, né? Porque em janeiro a gente tinha visto alta de 2%, né? Em alimentação ali no domicílio, e esse mês foi 1%, né? Um pouquinho abaixo disso. Mas foi muito puxado aí por frutas e legumes, por alimentos in natura, né? Que são esses que acabam sendo mais impactados por esses efeitos climáticos. Só que quando a gente olha outros alimentos, principalmente as proteínas, a gente ainda tem um comportamento bastante benigno para a inflação, né? Então a gente viu um comportamento aí, ainda algumas proteínas em deflação, né? Algumas carnes, principalmente, apresentando deflação. Então esses são movimentos mais assim, um mês aqui, né? Teve um choque ali, o El Niño e tudo mais, mas o que acabou quando, né? Isso, claro, é importante, isso reflete no dia a dia das pessoas, mas quando a gente olha do ponto de vista econômico, né, tipo, tentando observar uma tendência adiante, o que acabou chamando a atenção? De novo, o setor de serviços. Eu já falei aqui isso quando saiu o último Copom. Eu já falei isso aqui quando saiu o último IPCA, que é o que tem chamado mais atenção, não só na inflação no Brasil, mas no mundo, nos Estados Unidos, em outros países desenvolvidos, é a inflação de serviços. Por quê? Porque já a gente teve, né, no pós-pandemia, né, na normalização das cadeias e da produção global, a gente teve uma queda bastante substancial da inflação de bens. Então, quando a gente olha para os custos, eles diminuíram bastante. Então, primeiro, toda aquela história de portos fechados, microchip faltando, falta de coisas nas fábricas, tudo. Isso já passou, já superamos o ano passado, né? Aqueles índices de cadeias globais de valor caíram abaixo, inclusive, da média histórica. Então, tudo certo, né, em termos de preço. E no fim do ano passado, a gente ainda teve uma pernada de queda de commodities industriais, né? Quando a gente olha para o índice de commodities industriais, que a gente olha lá, borracha, parte de papelão, eu fui olhar, eu fui ler, falei, mas que porcaria de commodity. Aí eu comecei a ver lá, tinha pedaço de plástico, umas coisas meio malucas, né? Mas é raw materials, né? Tem ali que realmente são esses insumos industriais, estão com uma queda importante. Então tudo isso puxou a desinflação de bens, inclusive a deflação. A gente teve até deflação de alguns bens ao redor do mundo. Só que a parte de serviços, ela ficou mais teimosa, né? E ela continua teimosa, isso foi o cuidado de inflação nos Estados Unidos, também mostrou, aliás, e aqui no Brasil. E por quê? Tem alguns motivos, né? Primeiro que, assim, a inflação de serviços, ela é mais difícil de controlar. Ela não está relacionada a choques externos, né? Exógenos, tipo isso que a gente falou, El Niño, essa questão do próprio desequilíbrio das cadeias e tudo mais. E quando ela dissemina na economia, é mais difícil de segurar. Só que o que segura uma inflação de serviço? Uma economia que tá mais fraca. Porque assim, se você é, por exemplo, um cabeleireiro, você é uma manicure, né? Você é um dentista, você vai colocar seu preço de acordo com a sua mão de obra, o valor que, né, você tem ali do seu trabalho, e com a demanda. Porque se você subir muito seu preço, você fala assim, a inflação tá subindo, eu vou subir meu preço. Mas a economia tá muito fraca, ninguém vai na manicure, no cabeleireiro, etc. Vão mudar, você não vai vender o seu serviço, né? Então depende muito da demanda também. E muito menos de, se o preço do tomate subiu ou caiu, se o preço do microchip, da borracha e de sei lá o que subiu ou caiu, né? Então, e depende muito, então, do estado da economia. E, principalmente, quando a gente olha, do mercado de trabalho. Então, olha que importante, esse ponto é importante. Eu falo, mas como assim? Vocês economistas querem que o pessoal fique desempregado? Qual é que é? Não, óbvio que não. Mas é porque existe uma ligação, né, uma conexão muito forte entre o controle inflacionário e o do desemprego. Porque é muito simples de pensar. Se você tem um mercado de trabalho apertado, ou seja, todo mundo está conseguindo emprego, lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem 1,6 vagas para cada pessoa procurando trabalho. Aqui no Brasil a gente não tem essa relação, até porque a nossa taxa de desemprego ela tá nas meninas desde 2015, mas ela ainda é uma taxa alta, né? A gente ainda tá falando de 7,5, 8, né? Tem bastante gente desempregada ainda com porcentagem da população, e inclusive da força de trabalho. Só que a gente tem uma questão ali que tem uma parte, a gente tem um desemprego estrutural, que é aquela questão que é o desemprego que a empresa pode estar procurando alguém, mas não tem mão de obra qualificada o suficiente para isso. E o desemprego estrutural no Brasil ele é bastante alto, até por conta do nosso nível de educação e de qualificação da nossa mão de obra. Então, quando a gente fala de uma taxa de desemprego que está no neutro, né, que está perto do pleno emprego, por mais que ainda existam pessoas desempregadas, de novo, vale muito esse caveat, porque, é o que eu falei,
tem que trabalhar em educação, etc. Mas quando a gente está nesse ponto, isso pressiona a inflação. Por quê? Porque as pessoas, os trabalhadores têm maior poder de barganha, né, para subir os salários. E o que a gente tem visto nos dados de mercado de trabalho também é que os salários estão subindo acima da inflação e bastante fortes. A massa de renda real da população, ano passado, subiu por volta de 6%, né? Ou seja, acima da inflação. Isso foi consequência de um mercado de trabalho aquecido, também de benefícios fiscais, né, que foram bastante aumentados no ano passado e continuam ao longo desse ano, e também desse movimento de desinflação, né, porque a gente está falando de renda real. Sobra, né, se a carne está mais barata, sobra dinheiro, né, do outro lugar. Para você gastar com outra coisa, daí vira uma renda disponível. Mas, quando a gente olha nos dados aí da massa salarial mesmo, da massa de renda proveniente do trabalho, também tem crescido bastante. Os salários estão subindo acima da inflação, né? De uma maneira geral, gente, em média, na economia. Não adianta falar, mas o menos... Tá bom, ok. Mas, de uma maneira geral, na economia, em média, é o que os dados mostram. E quando a gente olha o IPCA, quando a gente olha o IPCA agora de fevereiro, para vocês terem uma ideia, o núcleo de serviços, o núcleo não, né? Na verdade, que já é uma medida bem expurgada, né? Uma coisa bem específica. Mas quando a gente olha para os serviços, a inflação de serviços intensos em mão de obra, que é uma medida ali do IBGE, eles estão subindo, quando a gente coloca isso, tira o efeito sazonal e coloca na média móvel de 3 meses, que é para observar uma tendência, eles estão rodando a 7%, né? Eles estão muito altos. E isso é preocupante. Por quê? São serviços intensivos em mão de obra. Ou seja, tem muita gente trabalhando, isso é muito salário e tem essa pressão. O que tem lá dentro? Tem cabeleireiro, tem manicure, tem odontologista, tem sobrancelha, é uma série de serviços ali que são intensivos em mão de obra. Tem mão de obra de construção também, né, tá ali dentro. Então, o Banco Central tá muito de olho, né, nesse movimento, assim como o Fed lá nos Estados Unidos também. Né? Então, por isso que esse número de inflação, o que ele mostrou, a inflação continua aqui conforme o esperado, mas não quer dizer que o jogo tá ganho, tá? Quer dizer que ainda tem uma cautela grande com relação, principalmente, ao comportamento do mercado de trabalho, consequentemente, à inflação de serviços. E como que a gente controla isso? Outro dia me perguntaram no Instagram, mas como que controla, então, essa inflação de serviços? Com a política monetária, né? A política monetária, ela se mantendo aí num patamar contracionista, né? Num patamar que ainda é acima do neutro, você tá contendo um pouco a demanda por bens e serviços na sociedade, você ainda está com freio na economia, e é isso, por isso que o Banco Central fala tanto que o setor de serviços é mais sensível à política monetária, porque é o que a gente, assim, o juro, ele não controla se tá chovendo ou não tá chovendo na plantação de tomate, mas ele controla ali o nível de aquecimento da economia e a demanda, consequentemente, por bens e serviços. Então, por isso que esse dado foi importante, né, é importante a gente olhar no detalhe para pegar essas nuances e essas tendências. Dito isso, gente, é um número de inflação ainda comportado. A projeção de inflação, para vocês terem ideia, lá no Grupo XP, a nossa é 3,5% para esse ano. O Focus está acima, está 3,7%, 3,8%, mas assim, bem provável que vai continuar caindo nas próximas semanas, porque tem forças muito fortes, né? Tem tendências fortes aí que vão levar a inflação do ano para baixo, principalmente alimentos. Alimentos, nesse começo de ano, eles vão ter a elevação que eles vão ter por causa do El Niño, mas a partir de março, abril, já vai começar a devolver isso, e a tendência é que tem uma tendência forte de enfraquecimento. Tem energia também, que tem ali tendência de queda, tem uma série de linhas ali, né, no IPCA, que tem essa tendência de queda ou de comportamento relativamente estável até o final do ano. Então, dito tudo isso, essas preocupações, a inflação ainda estamos num patamar comportado. Só que o Banco Central, ele olha o quê? Ele olha para frente, ele olha para as tendências e, obviamente, ele olha para esse comportamento do mercado de trabalho unido a políticas, olhando o fiscal, que é muito importante aqui no Brasil. E o risco de políticas parafiscais, por exemplo, né, o uso de bancos públicos, que é o que a gente já falou aqui várias vezes, né? Além, é claro, do cenário internacional. O Banco Central reduzindo os juros mais devagar lá nos Estados Unidos, né? Então o mercado né, os investidores já passaram a precificar aí uma queda de juros só mais pra frente. O que era março já virou junho, pode ser que vire julho. O que era uma redução lá nos Estados Unidos dos Fed Funds de 1,5%, 2%, já virou 1%, né? Então, assim, uma expectativa de que os juros dos Estados Unidos terminem esse ano ainda em território contracionista. Tudo isso também impacta a decisão do nosso Banco Central por aqui. E é tudo isso, gente, que vamos ter em discussão na semana que vem, que é, sim, super quarta de decisão de política monetária. Resumo da ópera após magistral explicação da Raquel.
O lado cheio desse copo é que a inflação segue caindo e o ciclo de cortes de juros por aqui irá adiante, já que esse comportamento é esperado pelo Banco Central, assim como pelo mercado, diante de tamanho aperto monetário. Esse comportamento esperado no caso da inflação continuar aí rumando para a meta. Já o lado vazio está no fato de que, do mesmo jeito que as commodities, sobretudo as alimentícias, trouxeram boas notícias no ano passado, elas devem complicar as coisas nesse ano, seja pelo efeito de restrição de oferta, pela quebra de safra em função do El Niño, milho e soja mais diretamente, ou mesmo pelo movimento benigno de desinflação que vai ficando cada vez mais breve. No caso do IPCA, vale colocar ainda um terceiro lado, que é o fogo que vai esquentando a água e tem gerado preocupações à atual gestão do Banco Central. Roberto Campos Neto, inclusive, tem falado sobre esse ponto em diversas entrevistas. A inflação de serviços, que ficou um tanto represada no período da pandemia e razoavelmente andou de lado no período pós-pandêmico até agora, tende a ser mais resistente conforme o mercado de trabalho se mantém aquecido. Essa situação, inclusive, é global. Os Estados Unidos estão passando por apuro muito semelhante. Aliás, se você sempre ouve esse podcast, já nos ouviu falar nisso, mas vale relembrar. A missão de toda e qualquer autoridade monetária, o Banco Central, fica mais complicada quando o governo, qualquer governo, em qualquer lugar, opta por ir em direção contrária. Os riscos subjacentes que o nosso Banco Central visualiza, para além dos que vêm do mercado de trabalho aquecido, tem tudo a ver com isso. Fiscal e parafiscalmente, o risco segue real e esse risco bate diretamente na expectativa de inflação dos próximos períodos. Por termos começado antes de boa parte do mundo e também pelo aperto por aqui ter sido proporcionalmente mais severo, é importante lembrar aí que nós seguimos no pódio dos 3 maiores juros reais do mundo, quase sempre pegando a dianteira. Dado tudo isso, é tranquilo afirmar que o ciclo de cortes segue adiante. Inclusive, se você estiver ouvindo esse episódio no dia em que ele está indo ao ar, fique sabendo aqui de antemão uma previsão com altíssimas chances de virar realidade no dia 20 de março. A Selic irá cair mais 50 basis points, indo a 10,75%. Um último ponto importante. Inflação estar desancorada não significa que ela está disparando, mas sim que não está, sob todos os pontos técnicos observados para a tomada de decisão na política monetária, vencida a missão contra a inflação. Essa aqui, se por um lado parece ser um trabalho de Sísifo, por outro a gente consegue antecipar por meio das expectativas futuras de atingimento das metas de inflação. Selic seguirá caindo, mas não, a missão não está cumprida. E como você já viu no título desse episódio, a inflação segue sim desancorada. Confira na nossa Linktree todos os meios possíveis de acompanhar o Terraço Econômico, nossas redes sociais, parcerias ativas, e-books e até mesmo como você pode cadastrar seu e-mail para receber nossa newsletter semanal, a Reflexionários. Então, para resumir a ópera, não deixe de visitar nossa Linktree. Esse link está na descrição desse episódio. Fernanda, traga para nós o Boletim Internacional. Mapa correndo atrás de parceiros lá fora após provável frustração do acordo Mercosul-União Europeia. Em 2024, a gente já viu que em metade dos Estados-membros da União Europeia, os agricultores estavam protestando contra as respectivas políticas agrícolas nacionais e europeias. A Europa é um continente que já sofreu bastante com fome e, por mais que a agricultura tenha menos expressão no PIB, a importância do setor ainda é muito grande. E com leis mais rígidas de produção, os agricultores foram protestar para ter regras mais rígidas também nos alimentos importados da América Latina. Acontece que um acordo comercial com o Mercosul, um bloco muito rico em recursos naturais, com uma capacidade produtiva no setor agrícola, a União Europeia poderia acelerar a transição verde e melhorar a segurança alimentar do continente. Mas, há algum tempo, os especialistas vêm dizendo que se a Europa demorar muito, os países latino-americanos poderiam procurar laços mais estreitos com a China. Mas, o que a gente vê agora nas notícias
notícias de março de 2024 é que o Brasil visa exportações agrícolas para a Índia e África com esse impasse no acordo com a União Europeia. Saiu em nota da Bloomberg que o Lula quer levar uma missão comercial com mais de 300 empresários à Índia, o país mais populoso do mundo até meados do ano. E o governo está de olho no crescente apetite da Índia por produtos como frutas, sucos, café, feijão preto e por aí vai. O ministro da Agricultura aqui do Brasil disse que existe uma oportunidade de aumentar as vendas de carne e grãos para a África depois da viagem do Lula ao Egito e à Etiópia em fevereiro, quando ele se reuniu com os líderes da União Africana. Durante uma entrevista na semana passada, o ministro da Agricultura aqui do Brasil informou que o Brasil pode exportar também carne bovina, suína e aves para as Filipinas por meio de um chamado sistema de credenciamento que contorna as missões de importadores para inspecionar as instalações brasileiras. Essa é uma das demandas prioritárias do setor de proteína animal aqui do Brasil e, embora um avanço entre o Mercosul e a União Europeia seja possível, o Brasil também precisa olhar o seu próprio lado, né? E ver que essas negociações comerciais podem alavancar as vendas aqui no Brasil e resolver esse impasse com a União Europeia. Em um mundo pouco amistoso ao comércio global, temos nessa atuação do governo brasileiro uma baita notícia. Sim, o acordo Mercosul-União Europeia virando realidade se transformaria em uma enorme inserção nossa lá fora. Mas a grande verdade é que isso tem pouquíssima chance de ir adiante. Dado esse cenário, seria melhor só dizer que pena, não deu certo, ou correr atrás de outros mercados. Ao menos no que tange a essa atuação direta do Ministério da Agricultura, a resposta está no segundo campo. Temos capacidade de produção e a produtividade do agro segue aumentando. Então, caso a demanda não ocorra com base nos meios esperados de acordos em tramitação há tantos anos, quem sabe seja uma boa expandir os compradores de nossos produtos olhando para outros mercados. Há quem ouça esse podcast e pense que só trazemos pontos críticos a todo e qualquer governo. E se esse for o seu caso, pode comemorar, porque aqui vocês estão ouvindo um elogio. Nesse aspecto, de fato, nossa presença lá fora se amplia. O tamanho dessa ampliação pode ser discutido em termos de relevância e de frutos que podem ser colhidos mais adiante, mas é inegável admitir que trata-se, sim, de uma boa ideia que tende a trazer avanços para o setor mais produtivo da nossa economia. E caso você não conheça, fique conhecendo agora. MAPA é a sigla para Ministério da Agricultura. É uma sigla pelo qual o Ministério da Agricultura é conhecido. Tipo o MEC é o Ministério da Educação, sabe? Gosta como os conteúdos do Terraço Econômico traduzem e desmistificam as coisas? Saiba que não fazemos isso apenas com a análise dos cenários, mas também para parceiros comerciais. Para saber como seu negócio e o nosso negócio podem ser parceiros, visite na nossa Linktree o item Contrate o Terraço. Quem sabe seu produto ou serviço pode não apenas ganhar uma descrição mais adequada, como também acessar as centenas de milhares de pessoas que nos acompanham todos os anos. Já pensou? Fernanda, tanto os Estados Unidos quanto a União Europeia estão avançando em regulações sobre inteligência artificial. Esse esforço parece ser real ou apenas um acordo vazio? E o que isso tudo tem a ver com as diversas eleições em 2024? O Parlamento Europeu aprovou na semana passada, no dia 13, a primeira regulação de inteligência artificial do mundo. Foram 523 votos a favor, 46 contra e 49 abstenções. Esse projeto coloca a União Europeia à frente de todo o mundo, trazendo regras para o uso da inteligência artificial. O texto proíbe o uso da inteligência artificial, coloque claramente em risco os direitos fundamentais das pessoas, como dados biométricos, cobra também a transparência das empresas sobre como as empresas treinam seus robôs e, enfim, respeitando as leis de direitos autorais e por aí vai. A questão é, a regulamentação de inteligência artificial é um assunto muito controverso, né? Muitas pessoas têm opiniões muito distintas. E aqui o que a gente pode
trazer para a nossa análise é um panorama de como isso está. No ano passado, em 2023, a legislação americana começou a colocar termos diferentes, como deepfake, mídia sintética, mídia enganosa, para se referir à inteligência artificial. Todos esses termos se referem ao que as pessoas entendem como inteligência artificial, mas têm aplicações diferentes. Por exemplo, no estado do Michigan, houve um projeto de lei para exigir que as comunicações políticas que tenham mídia sintética tenham um aviso de isenção de responsabilidade. Essa mesma lei, no estado de Nova York, não foi para frente. No estado de Minnesota, foi promulgada uma lei que proíbe a publicação de mídia deepfake para influenciar uma eleição 90 dias antes da eleição. Enfim, esse tema da inteligência artificial, da regulamentação da inteligência artificial, preocupa especialmente esse ano por conta dessas eleições que a gente vai acompanhar não só nos Estados Unidos, em vários outros países importantes. A política sempre foi sobre persuasão, a gente sabe disso. E sempre teve uma ajudinha da propaganda. Os ativistas políticos, através de propaganda, podem levar à quinta potência um feito verdadeiro, né, fazer um grande show em cima de algo que realmente aconteceu, e também podem exagerar, mentir, por aí vai. Transmitir mentira, desde as mais descaradas até as mais verossímeis, vem por diversos meios, não só pela inteligência artificial. Isso que eu queria comentar aqui com vocês hoje. Como as pessoas não são anjos, as eleições nunca foram, na história, isentas de falsidade, de crenças erradas. O que acontece é que, no passado, a desinformação sempre foi criada por humanos. E com os avanços da tecnologia, da inteligência artificial, tipo o ChatGPT e outros, com esses novos modelos, a capacidade de se produzir ensaios muito sofisticados, de criar imagens e vídeos muito realistas, né, o que a gente chama de deepfake, começa a preocupar sobre alguns aspectos. O receio é que nessas campanhas de 2024, a desinformação possa ser intensificada, não que ela já não existisse até agora. E como a gente vai ter eleições em localidades muito importantes geopoliticamente, como os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Índia, o México, Taiwan, tudo isso começa a preocupar. Então, é importante que a gente saiba o que as ferramentas de inteligência artificial fazem e o que elas não fazem. Antes de surgirem essas tecnologias, a desinformação já era um problema, né? Então, se a gente for pegar, por exemplo, o partido Bharatiya Janata da Índia, que deve ficar no poder por mais 5 anos, governando uma Índia que se tornou cada vez mais polarizada, esse grupo usa de mensagens por WhatsApp, que são muitas vezes rumores. A gente vê propaganda do Partido Comunista Chinês sendo transmitida sobre os pontos de discussão relacionados a Taiwan por meios de comunicação que aparentemente são legítimos. Enfim, não faltam exemplos de desinformação que já foram espalhadas sem a inteligência artificial. E aí, o que a gente pode ver, além do volume que pode ser produzido, né, um volume muito maior do que o humanamente feito até então, né, feito na mão. Um segundo ponto de atenção diz respeito à qualidade. Então, a qualidade das fake news produzidas pela inteligência artificial pode ser muito melhor, e pelo fato de ser uma qualidade muito melhor, em um volume muito maior, pode acontecer que esses deepfakes façam com que os eleitores acreditem nessa informação numa velocidade muito maior do que os combatentes de fake news possam alcançar. E aí é que está o problema. As redes de robôs de propaganda, elas podem ser muito mais difíceis de serem detectáveis pelo volume. Um volume de ações necessárias vai ser muito maior, né? Então, isso é preocupante, mas existem razões para acreditar que a inteligência artificial não está prestes a destruir a experiência da humanidade com a democracia. Muitas pessoas pensam que só o outro cai numa fake news, sabe? Quando a gente pensa num golpe ou numa notícia falsa e pensa, nossa, eu nunca cairia nisso. Mas a verdade é que numa situação de polarização é difícil
você mudar a cabeça de uma pessoa. Pensando num eleitor que vota no Biden, você conseguir mudar a cabeça dele para votar no Trump e vice-versa. É uma indústria já multibilionária de campanhas, especialmente nos Estados Unidos, né? E as ferramentas para produzir imagens e textos falsos já existem há muito tempo. Isso, de certa forma, ajuda a tranquilizar as pessoas. É lógico que isso vai caminhando para ser cada vez maior, mas pensa que os dois lados podem utilizar. E a regulamentação vem nesse sentido de pensar em maneiras de que essas tecnologias sejam usadas de uma forma mais responsável. É bem verdade que é um pouco difícil você regulamentar algo que está em crescimento, porque não dá para se prever o potencial, a capacidade, as novas formas de efeito colateral que isso pode trazer. Então, o determinismo tecnológico que atribui todas as fraquezas das pessoas às ferramentas que elas utilizam é muito tentador quando a gente pensa em regulamentação. Mas também está errado, né? Mesmo que seja importante estar atento ao potencial da inteligência artificial, o pânico não tem muita justificativa. Porque a desinformação já existe há muito tempo, desde que o mundo é mundo. E aí, antes dos avanços tecnológicos dos últimos 2 anos, né, quando as pessoas se familiarizaram com o ChatGPT, as pessoas já eram perfeitamente capazes de transmitir informações falsas. Mas me deixa muito curiosa pensar em como o Estado vai se posicionar para tentar minimizar os efeitos na democracia, especialmente nesse ano, que é crucial para a definição do futuro aí da humanidade, com tantos países importantes em eleições. A velocidade de entrega das ferramentas de inteligência artificial é tão grande que, mesmo essa regulamentação da União Europeia tendo acabado de passar, há quem diga que não se trate nem de uma corrida de gato e rato, mas de uma corrida de um carro 1.0 com ar-condicionado subindo uma montanha e um trem-bala. Porém, é importante pararmos para pensar sobre um aspecto bastante relevante. Não se trata aqui de fechar ou tentar fechar por meio de leis todo e qualquer caso relativo ao imenso e efervescente campo de inteligência artificial, mas sim de buscar algum nível de responsabilização a essas ações, principalmente as criminosas, é claro. Mais ou menos 1 ano atrás, no episódio de número 360, de nome ChatGPT e a Guerra dos Buscadores, aqui no TerraçoCast, tratamos sobre como existem diversas empresas correndo atrás de incorporar essas ferramentas para destravar valor aos usuários e, claro, também aos seus acionistas. O que regulamentações como essa, que muito provavelmente devem criar paralelo em diversos lugares do mundo e também aqui no Brasil, é claro, o que esse tipo de regulação significará no final dos dias? Na verdade, significará uma tentativa de frear eventuais crimes que venham a ser cometidos utilizando tais ferramentas. E, vale frisar, é uma tentativa, não uma solução para todos os problemas. Dado que a possibilidade de cometimento de crimes, de compartilhamento de desinformação e também da formatação de conteúdos que induzem a erro, tudo isso já existia antes com a internet, o que tais regulamentações tentarão reduzir é o ampliar em escala sem precedentes dessa capacidade toda. Existindo agora regulação já analisada e finalizada na União Europeia, vale olhar com atenção quais serão os efeitos práticos e também quais regulações novas irão aparecer em outros lugares do mundo. 2 coisas você já pode ter certeza desde já. A primeira é que as regulações que surgirem irão ao menos minimamente ter essa da União Europeia como base. Nem que seja para dizer, essa da União Europeia é muito ruim, nós estamos fazendo agora algo muito melhor. E, em segundo lugar, o que sair de relevante dessa questão, você certamente ouvirá por meio das análises de nossa equipe aqui no TerraçoCast. Você que sempre nos acompanha, que tal trazer mais gente para ouvir e também acompanhar o TerraçoCast? Não deixe de enviar esse episódio para alguém que também queira ficar por dentro das discussões relevantes a nível doméstico e internacional. Nos despedindo agora dessa dupla dinâmica que trouxe suas análises descomplicadas e simplificadas ao 419 do TerraçoCast. Obrigado, Raquel! Mas por essa semana eu fico por aqui, então espero que vocês tenham entendido que quando os economistas falam do desemprego e a pressão sobre a inflação, não quer dizer que a gente é do mal e a gente quer que todo mundo fique desempregado, quer dizer que é um movimento e por isso que o trabalho do Banco Central, né, é uma ligação importante, é um movimento, um fator essencial na economia e é por isso que não é fácil ser banqueiro central. É isso, pessoal, até a semana que vem. E obrigado
Obrigado, Fernanda. Muito obrigada, Caio, Raquel, por dividir esse espaço maravilhoso do Terraço Cast aqui conosco. Eu encontro vocês na semana que vem e vocês podem falar comigo lá no TikTok, @sigafefa. Valeu, galera. Grande abraço. Abraços pelas ondas sonoras. Continuamos a prosa no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.